Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje homenageando o pediatra, né? Recentemente tivemos o Dia do Pediatra e quem está conversando com a gente é a doutora Gisele Araújo Gandra, que é pediatra, né? Claro, não poderia ser diferente. Quero agradecer a você que acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook e também transmitindo no canal 7, analógico, canal digital 34 e transmitindo também no nosso site tvvalinete.com.br. Doutora Gisele, vamos falar aqui sobre vacina, né? Nesse momento que a gente fala tanto em vacina de coronavírus, mas existem outras vacinas. O maior cuidado que os pais podem ter com os filhos são as vacinas? Com certeza. O maior cuidado que os pais podem ter realmente são as vacinas. As vacinas existem para poder facilitar, né, na verdade, diminuir o risco dessas crianças de pegarem doenças que podem levar à morte, podem levar sequelas. Então, assim, o maior cuidado que os pais podem ter são levar as crianças para poder serem vacinadas e cumprir o calendário vacinal de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Doutora, a gente falou no bloco passado sobre hábitos, né, de cuidar dos filhos em gerações diferentes. Quero falar aqui sobre a chupeta ou bico, como costumamos dizer aqui na nossa região. Ele é indicado, é contraindicado, quando ele deve ser retirado? Fala um pouquinho sobre essa prática. Na verdade, a chupeta e o bico, principalmente no caso do recém-nascido, não é indicado, por causa do risco desse recém-nascido, do que a gente chama de confusão de bico. Na verdade, ele pode confundir o bico da questão da chupeta com o seio materno e aí com isso largar a amamentação. E a gente já sabe que a amamentação é super importante para o bebê. Então, se possível, a gente orienta o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, porque no leite materno, além de várias substâncias benéficas, a gente tem a passagem de anticorpo, que é uma defesa que passa para o neném, entendeu? Então, o problema esse risco de confusão de bicos, principalmente para o recém-nascido, então a gente não indica para o bebê que acabou de nascer o uso da chupeta, justamente para não correr o risco dele largar o seio materno por causa dessa confusão. Se é uma criança que já faz o uso da chupeta, começou uma chupeta mais tarde e que não tem esse problema, né? Agora continua o aleitamento materno, a hora da retirada, o ideal seria antes dos nascimentos dos dentinhos, antes dos dentinhos estarem bem estabelecidos, porque isso pode prejudicar principalmente a questão da formação dos dentes, na parte da odonto, tudo é indicado retirada da chupeta o mais cedo possível. Então, a gente indica que se a criança já tiver em uso, que o mais cedo que a gente puder retirar essa chupeta é mais benéfico para essa criança. Você tocou no assunto do aleitamento, né? Amamentamento, amamentação. Já vi algumas campanhas, não recentemente, mas de incentivo à amamentação até o 6º mês do nascimento, né? E a minha dúvida é, há resistência realmente das mulheres de querer amamentar? Por quê? Na verdade, você falou da questão das campanhas, né? Esse mês, o mês de agosto, é o mês do incentivo do aleitamento materno, então é um mês super importante para a gente. Então, as nossas campanhas, inclusive, do aleitamento materno começam esse mês para esse incentivo. E tem sim uma resistência das mães em relação ao aleitamento materno, porque, igual muitas mães falam, entendeu? O aleitamento materno, apesar de ter muita coisa que mostra e tudo, de ser uma coisa super tranquila, às vezes não é. Às vezes pode ter algumas dificuldades, entendeu? E o que a gente quer mostrar para todas essas mulheres, que a gente está aqui para ajudar. No caso, no Hospital Nossa Senhora da Saúde, a gente tem o banco de leite, que é disponível, ele é aberto para todas as puérperas, todas as mães em aleitamento materno. A gente está lá disponível para poder ajudar
todo mundo na questão do aleitamento, porque a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade no início do aleitamento, uma dificuldade na pega, por causa do bebê, é um bebê que estava dentro da barriga, então ele sai, ele tem que aprender a mamar, então até que esse bebê consegue fazer uma pega correta, pode ter algum desconforto para essa mãe. E a gente está disposto a ajudar, porque a gente sabe da importância desse aleitamento materno. Então, às vezes, a resistência vem por causa dessa questão de, às vezes, ser alguma coisa desconfortável, porque no início, às vezes, o bebê não está com uma pega correta, e aí na falta de ajuda que muitas das mães têm. Então, eu até queria deixar aqui esse recado de que a gente está disponível para ajudar. A gente tem esse banco de leite no Hospital Nossa Senhora da Saúde, aqui em Diamantina, que é aberto para todas as mães em aleitamento materno. Todo mundo que estiver precisando de ajuda, nós estamos lá, estamos dispostos a ajudar no aleitamento para a gente conseguir firmar esse aleitamento materno até o 6º mês de vida, que é tão importante para o bebê. Doutora, já que a gente está falando de alimentação, né, falando de aleitamento, crescer um pouquinho as crianças e vamos falar aqui sobre alimentação regular, as refeições regulares, né? Por que que criança tem uma dificuldade tão grande de comer, ou pelo menos comer essas refeições, né? Porque os salgadinhos, elas sempre gostam muito, né? Verdade. Na verdade, a dificuldade das crianças de comer vem normalmente por causa da introdução alimentar. O que que acontece? Na nossa introdução alimentar, na introdução da criança, o ideal é que seja introduzido inicialmente a fruta, depois vai ser a papinha do almoço, a papinha do jantar. Então, a gente não começa a introdução alimentar com os alimentos doces, essas coisas, justamente porque está na época de formação do paladar dessa criança. Então, se essa criança acostuma com essas coisas doces e tudo, no futuro isso vai causar um prejuízo. Essa criança vai querer trocar uma alimentação saudável por um doce, por alguma coisa assim. Dentro dos doces que a gente que eu estou falando, na verdade, não é só necessariamente doce, chocolate, essas coisas. O tão famoso danoninho, o iogurte, essas coisas, nada disso a gente introduz antes de 2 anos de idade, justamente porque a gente tem que ter a alimentação bem estabelecida, então as frutas, o almoço, o jantar com verdura, carne, as folhinhas, os legumes, tudo, o arroz, o feijão, tudo muito bem estabelecido antes da gente poder começar esses alimentos com o paladar mais doce. Então, o que muitas vezes acontece dessas crianças elas rejeitarem a alimentação e preferirem, né, a questão do salgadinho, dos doces, essas coisas, é a questão da introdução. Muitas vezes é introduzido esses alimentos no início e aí isso prejudica, porque a criança tem contato com isso, com certeza o paladar doce ele é mais gostoso e aí isso dificulta a alimentação no futuro. Por isso que quando a gente fala, não introduz o danoninho, não introduz iogurte, não introduzir nada desses alimentos antes dos 2 anos, sendo que o danoninho só é indicado após 4 anos de idade, é justamente por isso, porque no futuro isso pode prejudicar a alimentação da criança. Porque no início a criança ela alimenta o que você dá para ela. A partir do momento que ela consegue falar, ah, não, eu não quero, rejeitar e tudo, e aí começa essa dificuldade. Então ela vai dar preferência pelo que é o paladar mais doce, pelo que ela gosta mais. Então por isso que a gente tem que primeiro firmar essa alimentação antes da gente poder introduzir esses outros alimentos. Doutora, as crianças, né, elas têm uma facilidade muito grande de se adaptar a situações muito maior do que os adultos, de aprendizado, de adaptação. Só que estamos vivendo um período atípico, que é esse período pandêmico. Essa situação trouxe problemas diferenciados para as crianças, problemas psicológicos, por exemplo. Como é que está sendo lidar nesse período de pandemia? Trouxe sim, na verdade trouxe uma questão de uma ansiedade muito grande para essas crianças, entendeu? A nossa indicação inicialmente
no início da pandemia foi o isolamento, né? Então a gente só ficar nessa questão de dentro de casa, evitar a saída das crianças e tudo. E isso teve uma repercussão muito grande. A gente está vendo crianças muito ansiosas, porque não tem essa questão da escola, o contato com os amiguinhos, então só dentro de casa, normalmente em contato com o pai, com a mãe, com as atividades restritas dentro de casa, com excesso de tela normalmente, um excesso de celular, de tablet, que também é muito prejudicial. Então, sim, teve uma consequência muito ruim para as crianças muito ansiosas, com necessidade de terapia. Então, essa pandemia a gente percebeu que, apesar das crianças terem essa facilidade de adaptação, isso está sendo muito prejudicial mesmo para as crianças. Inclusive, agora a gente tem a orientação, né, de estimular as crianças a saírem ao ar livre, nunca em aglomeração, em lugar cheio de gente, entendeu? Mas estimular as atividades ao ar livre, andar de bicicleta, poder brincar, de preferência em horários que não tenham muitas pessoas na rua, né? Sem contato com outras pessoas que não sejam do convívio familiar, por causa que a gente ainda está na pandemia, a gente ainda tem um risco grande de infecção pelo coronavírus, né? Mas justamente para tentar diminuir um pouco a ansiedade. Da gente conseguir fazer atividades em áreas externas, mas sempre com proteção, com o uso de máscara, evitar aglomeração, nunca em lugares muito cheios, para a gente tentar diminuir um pouquinho essa ansiedade que está nas crianças, porque realmente as crianças estão muito ansiosas por causa dessa pandemia. Doutora, a gente está vivendo um período, né, agora especificamente, de um frio um pouco mais intenso. Não tão intenso como no sul do país, né, tão rigoroso, mas a gente tem algumas temperaturas no verão, por exemplo, de temperaturas bem altas aqui em nossa região. Qual que é o período de tomar mais cuidado, inverno ou verão? Na verdade, a gente fala que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado no inverno, por causa de quê? O problema é que no inverno, como está muito frio, a gente tem a tendência de fechar todas as janelas, não deixar o ar circular, ficar em ambientes totalmente fechados, que tem um risco maior de infecção, de espalhar a infecção, de contaminação, entendeu? Então a gente fala que a gente tem que ter um cuidado maior no inverno por causa disso, porque no verão a nossa tendência é deixar os ambientes bem arejados. E no inverno, normalmente a gente faz o contrário. Então, o risco de infecção, o risco de passar uma infecção é muito grande, porque normalmente tem uma aglomeração de pessoas num espaço sem ventilação. Por causa do frio, a gente tem esse costume, fecha a janela, deixa o ambiente todo fechado para tentar fazer com que o ambiente fique um pouco mais quente, e isso tem um risco maior de infecção. Então, por isso que a gente fala que tem que tomar, às vezes, um pouco mais de cuidado no inverno por causa disso. Na verdade, o ideal seria a gente manter os ambientes arejados, independentemente da questão do frio ou não. Doutora, nós a convidamos, né, para esse bate-papo especificamente para homenagear todos os pediatras, porque sabemos da importância da profissão e do trabalho realizado, principalmente aqui em nossa região. Muito obrigado, parabéns pelo Dia do Pediatra, parabéns pela escolha da profissão e obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, fiquei muito honrada com esse convite, muito obrigado. Agradeço em nome de todos os pediatras, os parabéns e obrigado pela oportunidade. Conversamos com a doutora Gisele, que é pediatra, homenageando o Dia do Pediatra. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.